Fala galera, belezinha? Hoje aula de revisão sobre teoria geral dos recursos. Vamos ser bem rapidinho aqui para a gente relembrar e se der tempo também vamos entrar já na questão de apelação, vamos falar sobre noções gerais, tá bom? Então, ó, teoria geral dos recursos. Eu quero que vocês entendam o seguinte, todo recurso, quando você maneja ele, é sobre uma decisão judicial, sobre um provimento judicial que tu entende que na oportunidade merece algum tipo de reparo. Para isso, dentro da estrutura como um todo, nós temos que preencher requisitos. Ou seja, quais são os requisitos que eu preciso preencher para poder ingressar com esse recurso? Nós vamos dividir em duas naturezas, intrínsecas e extrínsecas. Sobre a modalidade intrínseca inerente ao próprio recurso, nós vamos falar de hipótese de cabimento, quer dizer, qual é o recurso cabível? Tem a previsão do cabimento sobre tal decisão? O interesse, quer dizer, a parte pode manejar aquele recurso? Dica, quando que eu vou identificar a ideia do interesse? Se eventualmente tu perder uma ação, tu sabe que tu tem interesse. Parcialmente procedente, tanto o autor quanto o requerido, perderam. Professor, e se eu ganhei integralmente, eu tenho interesse em recorrer? Neste caso não, então carece de interesse recursal, ok? Próximo ponto, legitimidade. Quem pode manejar um recurso? De pronto a gente tem que pensar, partes. O terceiro interessado, também, lembra da assistência simples, a assistência litisconsorcial, podem manejar. Professor, e se a parte morreu, o seu sucessor? Também, lembrando das ações onde o Ministério Público vai estar atuando, ele também terá a possibilidade de manejar o recurso, inerente à atividade dele, ok? Sobre a questão de inexistência de súmula impeditiva. Como o recurso é uma questão técnica que vai ser analisado por um juízo ad quem, olha o termo interessante, juízo a quo para o juízo ad quem. Então eu vou fazer uma remissão do juízo anterior para um juízo posterior. Como é que nós vamos chamar? A quo para o ad quem. No caso, então, de ter uma súmula que impede a análise daquele recurso, nós vamos falar que isso vai ser um pressuposto intrínseco. Professor, dá um exemplo. Recurso especial, recurso extraordinário, especial STJ, extraordinário STF. STJ, matéria infraconstitucional, dissídio jurisprudencial, artigo 105, você vai identificar as questões da STJ. 102, STF, trata de matéria constitucional. Essas duas casas superiores não fazem reanálise de fato ou de provas, súmula 5 e súmula 7. Então, se tu for manejar um recurso especial ou extraordinário que justamente busca rediscutir fato, haverá uma súmula impeditiva, porque aquele juízo ad quem não pode rever essas matérias. Então, existe aqui uma súmula impeditiva ao caso. No caso dos pressupostos extrínsecos, é um pouquinho mais fácil. Tu vai lembrar de tempestividade. Qual que é o prazo recursal? Na dúvida, chuta 15. Por quê? Porque em processo civil, procedimento ordinário, o prazo comum mais geral é de 15 dias, salvo, com exceção, exceto embargos de declaração, artigo 1022, que o prazo será de 5 dias. Preparo, são as custas que o recurso tem. Professor, todo recurso tem custa? Não necessariamente. A grande maioria sim, a gente já falou que não tem. Embargos, não tem custas. Apelação, agravo, recurso especial, recurso extraordinário, todos eles têm custas. O que eu preciso ficar atento sobre a questão do preparo? Vamos colocar aqui dois artigos sobre a ideia da tempestividade e preparo, 1013 e 1007. Quando eu falar de preparo, eu quero que vocês anotem o seguinte. Se eventualmente a parte não pagou as custas, e quando que eu tenho que demonstrar o pagamento das custas? No momento do protocolo. Se foi um agendamento de pagamento, isso não faz prova. Se eventualmente a parte não recolheu custas e não demonstrou no momento do protocolo, não quer dizer que o recurso vai ser julgado deserto de pronto. Nesse caso, se eventualmente tu não recolhesse, você vai ser intimado pelo juízo para complementar, mas agora em dobro. Professor, e se ficar faltando um montante, foram insuficientes, você vai ser intimado para complementar. Então, tome nota. Se faltou o pagamento das guias recursais, o recurso ele não vai ser julgado deserto de pronto, porque você vai ser intimado justamente para poder complementar ou pagar em dobro. Se eventualmente tu protocolou fora do prazo, seu recurso será intempestivo. Top? Do momento? Show! Regularidade formal é a estrutura, é a ideia, é a forma como vai ser apresentado o seu recurso perante aquele tribunal que pode ou não remeter para juízo ad quem.
Então a ideia da regularidade formal é a estrutura como um todo. Qual é a possibilidade de cabimento dentro daquela disposição judicial e qual é a forma que aquilo ali vai ser apresentado. É uma folha de interposição mais razões, é uma petição direta, aonde que ele vai ser protocolado. Então são todos os instrumentos formais para que você possa preencher para a apresentação do seu recurso. E por fim, inexistência de fato impeditivo, que a ideia é que, imagine que a parte foi lá e fez um acordo. Se ela fez um acordo, não faz sentido ela recorrer. Ou então, se ela renunciou do seu direito e apresenta o recurso. Ou desistiu da ação e apresentou um recurso. Ou então, apresentou um recurso, depois apresentou um novo recurso. Então existe uma circunstância impeditiva para analisar esse recurso posterior, porque eu vou falar de preclusão consumativa. Então veja, essa ideia de fato impeditivo é alguma circunstância que impeça a apreciação daquele recurso por um ato pretérito, por alguma coisa que aconteceu antes e eu não posso aceitar aquele recurso. Top do momento? Vamos para os princípios. Sobre os princípios, o primeiro grande princípio que a gente tem que falar é o duplo grau de jurisdição. Falou de recurso, duplo grau de jurisdição. Significa dizer o seguinte, que é permitido, é concedido, é direito do indivíduo a possibilidade de ter o seu provimento judicial analisado por um colegiado, por um órgão, por uma instância, por um dispositivo ou por um tribunal hierarquicamente superior, por uma instância imediatamente superior, ou que você possa ter a revisão dentro daquele coletivo, dentro daquela instituição, por algo que esteja acima, ou seja, por uma ideia de uma câmara revisional, por uma ideia de uma turma recursal. Então, o duplo grau de jurisdição, traduzindo de uma forma mais simples, é a possibilidade que você possa recorrer para aquilo logo em seguida que tem ali um órgão ou que tem alguma entidade superior que possa analisar a sua demanda. Revisão da demanda. Show? Depois, taxatividade. A ideia é só cabe recurso que tem previsão legal direta. Ou seja, não posso inventar recursos, somente aqueles que estão previstos na lei. Então existe ali uma previsão, um rol taxativo de recursos que são cabíveis dentro do ordenamento jurídico. Então nós vamos falar da taxatividade, quais são as disposições, como funciona e onde está previsto. Só existe recurso se estiver dentro da lei. Bem, princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Significa o quê? Significa que eu só posso manejar um recurso para cada decisão judicial. Calma, eu já sei, você está ali no baile, está estudando e pensou, professor, mas no caso de acórdão, eu posso fazer o seguinte, eu posso interpor um embargo de declaração, eu posso interpor um RESP e um RE. Veja, o embargo de declaração, de fato, ele vai ser cabível dentro dos seus requisitos, mas ele não vai estar concomitante aos demais. Agora, a coisinha muda de figura mesmo quando nós falamos de RESP e RE com o mesmo prazo recursal. Mas eu quero que tenhas em mente o seguinte, o recurso especial ele vai para o STJ porque ele tem requisitos próprios e o recurso extraordinário vai para o STF também com seus requisitos próprios. Lembra que dentro dessa ideia de julgamento, embora nesse prazo de 15 dias comporte os dois, cada um tem seus requisitos e aí vai ser primeiro apreciado do STJ e depois ao STF. Não vão ser julgados ao mesmo tempo porque haveria hipóteses o quê? De decisões conflitantes. Então primeiro um, depois o outro, beleza? Bem, sobre o princípio da fungibilidade. Fungibilidade é trocar, aceitar um como se outro fosse. É admitido na sede recursal? Sim, é admitido o princípio da fungibilidade, mas não é bagunçado. Só vai ser admitido a fungibilidade quando não for erro grosseiro. O professor traduz erro grosseiro. Quando não for uma coisa que você bata na lei, está escrito assim, caberá da sentença a apelação. Então não existe dúvida sobre aquilo. É direto, não há qualquer circunstância ali que iria afastar o procedimento como ordinário. Agora, se eventualmente não for um erro grosseiro e houver uma fundada dúvida sobre o cabimento, aí a gente pode falar sim da ideia de fungibilidade. Nós temos logo no código ali duas disposições diretas sobre isso. A ideia de embargo de declaração ser compreendido como agravo interno e nós temos também a ideia de recurso especial ou extraordinário ser analisado um como se outro fosse. Então o STF verifica que na verdade aquilo ali é uma ofensa reflexa, ou seja, indireta à Constituição, intima a parte e manda designar para o STJ porque entende que ali é uma matéria infraconstitucional, ou seja, uma lei federal, por exemplo. E por fim, vedação ou reformácio impédios. Pense o seguinte, se somente eu recorri, eu fui condenado a 3 mil, e aí eu recorri, a turma recursal, o tribunal de segunda instância pode virar e falar assim, pô, era muito grave, na verdade você tinha que ser condenado por 5 e me condenar em 5? Não,
vamos lembrar do artigo 489, que diz o seguinte: olha, o juízo fica condicionado àquilo que foi pedido. Eu não pedi para me condenar em pior, eu pedi muito pelo contrário, para abaixar. Então, nesse caso, ou ele pode manter, os jogadores podem manter, ou então abaixar, mas nunca piorar a situação, salvo se ambas as partes recorrerem, que aí no caso sim você pode ficar ali verificando os pedidos dos dois lados, tanto para majorar quanto para reduzir, ok? Bem, sobre os efeitos, os recursos eles são dotados de efeitos, e aí eu quero aqui de uma forma bem objetiva explicar para vocês. Efeito suspensivo. O recurso que é dotado de efeito suspensivo tem um condão, tem um objetivo de suspender a exigibilidade daquele teor decisório, é impedir que aquela decisão torne-se ali efetiva naquele momento, que ela já começa a produzir seus efeitos. Ah, professor, mas eu estudei, existe uma coisa chamada de cumprimento provisório. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra que no cumprimento provisório, você inclusive, o juízo pode pedir caução para evitar qualquer tipo de prejuízo. A ideia do efeito suspensivo é justamente impedir a exigibilidade daquela decisão, porque pode ter a mudança daquele entendimento numa segunda instância revisional, ok? Efeito devolutivo. Pensa o seguinte, o processo, quando você vai recorrer na primeira instância e vai para a segunda instância, a turma de desembargadores pode analisar o processo na sua integralidade. Então pode rever depoimentos, pode questionar a ata da testemunha, pode discutir provas e fatos, ótimo, porque a ideia do efeito devolutivo é fazer com que devolva aquela matéria ao tribunal a sua integralidade. Dentro dessa perspectiva, se a gente pensa de primeira instância para o tribunal, o efeito devolutivo permite ao tribunal enxergar todo o processo, então devolve ao processo aquela integralidade. Já no que tange ao tribunal, para o tribunal superior, essa ideia da devolução, ela vai trazer o quê? Somente do acórdão. O que é um acórdão? É a decisão proferida pelo colegiado. A decisão do colegiado para cima. Então, o seu recurso, as testemunhas lá atrás, aquilo que aconteceu lá atrás, não vai subir junto com o seu recurso especial ou extraordinário. Então, veja, o efeito devolutivo é essa hipótese do que vai ser repetido e a possibilidade de que possa ser analisado todo aquele procedimento que foi devolvido ao tribunal, que foi entregue ao tribunal, beleza? Efeito translativo. O tribunal ele fica condicionado sim ao que as partes suscitarem, né? Lembrando que eu nem posso ter supressão de instância. O que é supressão de instância? Quando eu quero pular de uma instância para outra. Eu não posso também apresentar uma inovação recursal, ou seja, apresentar uma ideia nova somente em sede de recurso. Nessa oportunidade, o que nós temos aqui? O efeito translativo, embora haja essa vedação de inovação recursal, embora os julgadores fiquem adstritos, presos ao que foi pedido, restrito ao que foi pedido, matérias de ordem pública, ou seja, aquelas que inclusive excedem o interesse das partes, poderão ser determinadas de ofício, decretadas de ofício. Então, por exemplo, prescrição, ilegitimidade, decadência, são exemplos de matéria de ofício que não dependem de provocação, e o efeito translativo permite que os julgadores possam reconhecer. Efeito expansivo, muito comum em prova de concurso. Quando você tem a hipótese de um litisconsórcio, vamos colocar um exemplo de litisconsórcio passivo, e a decisão do tribunal, embora somente uma das partes do litisconsórcio passivo tenha recorrido, aquela decisão possa estender os seus efeitos, expandir os seus efeitos a todos os envolvidos no litisconsórcio passivo. Então, a ideia de expandir aquele teor decisório para as demais pessoas, mesmo que elas não tenham apresentado recurso. Efeito regressivo. São poucos recursos que são dotados desse efeito, pensa já nos agravos, que é a hipótese do julgador que proferiu aquela decisão voltar atrás. Então, os agravos, falando de efeito regressivo, é a primeira ideia que você tem que vir na mente. Só que nós temos exceções. Por exemplo, sentenças de improcedência liminar, indeferimento, essas sentenças, elas vão ter ali um condão de extinção do feito. Improcedência liminar, com resolução do mérito, indeferimento, sem resolução do mérito. É uma exceção do nosso ordenamento jurídico a admissão do efeito regressivo na apelação nesses casos. O julgador, no prazo de 5 dias, poderá voltar atrás. Regra geral da apelação, não tem efeito regressivo. Vai ter efeito suspensivo, vai ter efeito devolutivo, expansivo, translativo, mas não vai ter efeito regressivo como regra, somente como exceção. Ok? Bem, sobre a questão do efeito interruptivo.
O efeito interruptivo, quando você dá uma olhadinha no artigo 1022 dos embargos de declaração, você vai ver que o efeito interruptivo, ele vai interromper o prazo. Professor, interromper é tipo parar o prazo e depois começar a contar de onde parou? Não. Pense no seguinte, nós temos uma sentença, o nosso prazo para apresentar recurso de apelação é de 15 dias. O nosso de embargo são 5 dias. Embargos vão ser cabíveis quando tiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Então veja, você quer sanar algum desses vícios, você opõe embargo de declaração. Então tu opôs o embargo de declaração dentro do seu prazo de 5 dias. O julgador, lembrando, o embargo de declaração é para o próprio julgador. Então ele vai ser apreciado pelo próprio juízo ACO. Ele não vai remeter para uma instância superior. Por isso que alguns discutem, vários doutrinadores até discutem a própria natureza se é um recurso ou não. Então veja, os embargos de declaração vão ser protocolados ou postos para o próprio juízo. Ele vai analisar aquilo ali e depois ele vai proferir um novo provimento. Deste novo provimento, em razão do efeito interruptivo, o seu prazo, por exemplo, para apelar, ele vai ser concedido na sua integralidade, ele vai ser restituído. Então você vai poder apresentar o seu recurso no prazo de 15 dias após a manifestação dos embargos em sentença. Tá bom? Então, o efeito interruptivo é a ideia de devolver o prazo. Então, ele retorna integralmente o prazo. Tá bom? Então, aquilo ali tem como efeito interruptivo, zero o prazo, depois ele é devolvido na sua integralidade. Show? Não teremos efeito interruptivo se os embargos forem extemporâneos, ou seja, o embargo já for intempestivo. Show? Top? Massa. Do momento. Sustentação oral e recurso adesivo. A sustentação oral é o procedimento pelo qual os representantes das partes podem utilizar-se do púlpito para manifestar perante os demais julgadores de uma instância superior da segunda instância. Prestem atenção, não cabe sustentação oral em todo e qualquer recurso, nós temos uma mitigação disso. Então, recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, cabe, quando estiver falando de agravo do instrumento, em casos de urgência liminar, nós podemos sim fazer o uso desse pleito na modalidade de sustentação oral, tá bom? Outros recursos, como regra, não é cabível, tá? Dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tu precisa se habilitar em 48 horas de antecedência da sessão para que possa ter ali o seu direito a fazer uso da sustentação oral. Recurso adesivo. Quero que você pense exatamente na ideia de adesivo, colar um recurso a outro. Então pense na seguinte hipótese, eu estou processando o Chiquinho e aí vem uma condenação de 5 mil contra Chiquinho. Meu pleito inicial era de 10 mil, então foi parcialmente procedente. E eu estou satisfeito com 5, eu falo assim, ok, tudo bem, menos o custo, menos o trabalho e não vou apresentar meu recurso. Mas Chiquinho, uma cebosa, ele foi lá e quis zumbar, ele quer brigar. Tudo bem, quando eu vejo que ele recorreu, eu posso apresentar no período das contrarrazões. Contrarrazões é o quê? É a manifestação de defesa por parte daquele que está sofrendo recurso. Então eu vou ser o requerido, estou sofrendo recurso, e eu vou apresentar contrarrazões, que é a minha forma de defesa. Nesse período de defesa contra razões, eu posso apresentar um recurso adesivo, ou seja, eu não ia recorrer, mas já que eu vou recorrer, eu vou colar aqui, passar a superbonder nesse recurso ao recurso do Chiquinho. E essa ideia de colocar condicionado a recurso adesivo é interessante. Por quê? Porque se o recurso do Chiquinho não for admitido, o meu também não vai ser. Se o recurso do Chiquinho foi fora do prazo, eu apresentei adesivo, o meu também não vai ser analisado. Se ele desistir do recurso adesivo, o meu também vai cair, porque ele fica grudado, literalmente colado, ok? Top? Do momento, consequências. Quero que vocês internalizem outro ponto importante. Se eu apresentei a apelação e o Chiquinho apresenta a apelação, eu não posso apresentar depois um recurso adesivo da apelação, porque eu já gastei, lembra da unirrecorribilidade? Eu só posso apresentar um recurso, então haverá uma preclusão consumativa. Eu já gastei minha oportunidade de apresentar a apelação, eu posso apresentar uma segunda na modalidade adesiva. Bem, como foi rapidinho, só aqui de uma forma bem rápida sobre a ideia de apelação. A apelação, prazo 15 dias, caberá da sentença. Efeitos, nós já falamos. Vai ter efeito suspensivo, como regra geral? Sim. Vai ter efeito evolutivo? Sim. Translativo? Sim. Expansivo? Também. Vai ter interruptivo? Não. Vai ter efeito regressivo só naquelas modalidades excepcionais que nós já falamos. Estrutura, competência, juízo, ACO, folha de interposição. Então, ao juízo da vara tal, número do processo, fulano já qualificado nos autos em epígrafe, vírgula, por meio de seus representantes legais,
vem, respeitosamente, com fulcro no artigo 1009 e seguintes, interpor a apelação em razão da sentença de ID referência tal, com o qual julgou improcedente ou parcialmente procedente os pedidos. Então, essa aqui é a estrutura básica. Ponto. Requer seja recebido o presente recurso, sendo remetido o recurso ao juízo ad quem, bem como intimando a parte contrária, 1013, para apresentar contra-razões, caso assim entenda. Temos em que? Pede deferimento, data, assinatura, top, folha de interposição, razões recursais. Então você vai chamar assim de razões recursais. Vai colocar o número do processo de referência, recorrente, recorrido, vai colocar um breve resumo do que aconteceu e depois você vai adentrar nos termos da sentença o que você quer mudar. Essas são suas arguições jurídicas. Você vai pegar o teor da sentença, entender o que a sentença trouxe que não é compatível com aquilo que tu queria e vai trazer os seus fundamentos, sempre tentando puxar a ideia do que a sentença trouxe e fazendo a discussão. Ao fim, pedido, você vai pedir que seja conhecido e provido recurso para conceder a reforma naquele termo. Então a ideia é se, por exemplo, um juiz, ele foi lá e julgou, ele entendeu que o dano moral era menor, tu vai pedir a reforma para que se majore, conforme toda a disposição já anteriormente apresentada. O cabimento do 1009 caberá de sentença, o prazo 15 dias, os efeitos nós já falamos, protocola sempre na primeira instância para remeter para a segunda instância. As contrarrazões também são protocoladas na primeira instância e existe uma coisa chamada de preliminar de apelação. Por exemplo, as decisões dentro da fase de conhecimento que não comportem agravo de instrumento deverão ser suscitadas em preliminar de apelação. Então pense o seguinte, preliminar é prévio, anterior, tá bom? Outro ponto importante. Dentro da nossa estrutura sobre as razões como um todo, você tem que demonstrar a hipótese ali do cabimento. Então tenha em mente que você deve demonstrar o quê? A tempestividade, o pagamento do preparo, essas coisinhas dos pressupostos que a gente estava falando, não era balela não. Você tem que abrir um tópicozinho sobre o cabimento para justamente demonstrar que você preencheu aqueles requisitos. Bem, sobre a ideia de preliminar de apelação. Então vamos pensar aqui agora, trazendo uma coisa bem bonitinha. Razões recursais, identificação das partes, um breve resumo, cabimento, vai colocar preparo e tempestividade, vai colocar ali a ideia justamente do porquê que você está apresentando aquela sentença, e aí logo em seguida você vem com preliminares. Preliminares são questões que antecedem, por exemplo, gratuidade e justiça, você não recolheu o preparo porque você quer a gratuidade, pode pedir nessa parte, pode também, só não vai ter efeito retroativo. E aqui nas preliminares você pode falar, excelências, olha, o juízo de piso não admitiu o meu requerimento aqui de prova testemunhal. E essa testemunha é fundamental por isso. Então, quando o tribunal for analisar, se ele verificar que essa preliminar aqui ela é importante ao ponto de realmente mudar o entendimento, ele caça a sentença e manda o juízo ouvir as testemunhas. Se ele entender que no caso o processo está pronto, que ele pode analisar, não tem uma preliminar nesse sentido, que teria que voltar ao processo, então nós vamos falar que a causa está madura e aí o próprio tribunal vai poder analisar. Bem, sobre a ideia ainda da preliminar, tenha em mente que esse ponto é chave justamente por conta dessas decisões que eventualmente não caberiam um agravo de instrumento e devem ser suscitadas em preliminar. Se tu não suscitar em preliminar de apelação, o que vai acontecer? A matéria vai restar preclusa. Dentro da nossa estrutura, então, a gente tem uma folha de interposição, uma folha de razões, causa madura, essa ideia de poder julgar ou mandar remeter para o juízo de primeira instância, e a ideia do juízo de admissibilidade. Bem, juízo de admissibilidade é essa ideia de analisar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Os pressupostos, eles não serão analisados na apelação pelo juízo ACO, ou seja, pelo juiz sentenciante, somente pelo tribunal, ok? Se eu estiver falando de tribunais superiores, aí tanto no juiz ACO quanto no juiz ad quem, mas no caso da apelação somente do juízo ad quem, ok? Eu posso pular uma instância direto para a instância superior? Não. Eu posso apresentar uma inovação recursal, novas argumentações que não foram apresentadas no juízo ACO? Também não, beleza? E por fim, a ideia de quórum ampliado. Pense no seguinte, 3 desembargadores vão julgar a sua apelação.
Então, quando tu interpõe o recurso, o juiz recebe aquele recurso, intima a parte contrária apresenta contra-razões ou não, porque é uma disponibilidade, vai lá e manda remeter para o tribunal. No tribunal vai ser distribuído aquilo ali por sorteio, vai cair uma turma e vai ser designado um desembargador relator. Esse desembargador relator ele vai fazer a admissibilidade, vai fazer um relatório, manda para os outros 2 desembargadores e ali então vai gerar uma sessão para julgamento sobre aquela apelação. Se houver divergência, ou seja, dos 3, um for voto vencido, nesse caso a gente não vai poder utilizar a ideia da maioria, porque depois da reforma do Código, nós não temos mais os embargos infringentes. Então, nesse caso, haverá uma técnica de expansão, de extensão de quórum. Na turma, que normalmente tem 5, os demais vão entrar no processo para poder julgar, beleza? Então, você fala de expansão de quórum, ok? Então, aí no caso, toda a turma, a sua integralidade da turma vai poder julgar, justamente porque não cabe mais embargos infringentes, que era utilizado quando você tinha voto vencido, ok? Lembrando, a turma, quando vai julgar a apelação, se manifesta por meio de um acórdão, ok? Top? No momento? Então, beleza, galera. Foi isso aí. Espero que vocês aproveitem.